Então, para você impugnar tanto um laudo pericial que fala de benefício de incapacidade para acidente do trabalho ou um benefício de incapacidade previdenciário, existem umas técnicas importantes para você não fazer uma impugnação péssima e o juiz nem ler a sua impugnação e manter ali a conclusão do perito. Por quê? Porque o juiz não é médico, o juiz não tem condição de aferir nada relacionado à medicina, por isso que é preciso do perito. Agora, o advogado também não é médico, mas o advogado ele tem que ser muito inteligente para utilizar aqueles documentos que a parte autora lhe trouxe e outros que podem vir a corroborar o seu entendimento para convencer o magistrado que o perito ele não concluiu de forma adequada e para não conceder aquele benefício para o seu cliente. O que você vai fazer? Primeira coisa importantíssima, né, dentre as dicas que você vai ter aqui comigo aqui agora, relacionada à impugnação do laudo pericial. Primeiro cuidado que você tem que ter para fazer um laudo, uma impugnação assim sensacional, perfeita, para que todo juiz federal ou estadual leia a sua impugnação e se convença realmente que aquilo que você está falando vai impactar na sentença dele final. Primeira coisa é objetividade. Você tem que ser objetivo. A impugnação de um laudo pericial tem que ser no máximo de 2 laudas. Você não pode ficar enchendo linguiça, você não pode ficar trazendo termos médicos, repetindo o que o perito trouxe, repetindo o que o documento médico que você trouxe na inicial, para entender que você sabe bastante da área de medicina, que na verdade não sabe. O advogado não vai saber da área de medicina, a não ser que ele seja médico e advogado, que são raros essas situações. Normalmente o advogado vai entender disso, muito menos o juiz entende de medicina, por isso que ele se arrima no laudo pericial. Então, para você tirar essa conclusão do perito, que o juiz já está ali apegado a ela, você tem que ser muito astuto, muito inteligente para utilizar os argumentos corretos para isso. Então, a primeira dica é a objetividade. Vá direto ao assunto. Mostre para o juiz realmente aonde está o problema naquele laudo pericial que você precisa que seja alterada a interpretação. Então, por isso, o que acontece? Uma segunda situação, uma segunda dica que você tem que observar quando você pega um laudo pericial que nega para o seu cliente, ou é contrário ao interesse do seu cliente para a obtenção de benefício por incapacidade. Primeira coisa, você tem que ler o laudo pericial e riscar nele ali, identificar nesse laudo pericial quais os pontos controvertidos que levam o seu cliente a rediscutir isso dentro de uma impugnação. Então você, como advogado ou como advogada, vai identificar ponto a ponto aquelas partes que realmente necessitam de uma rediscussão ou de uma complementariedade, de um esclarecimento do perito, para que você provoque o magistrado e ele remeta de novo para o perito para explicar melhor aquela situação, para que você tente alterar aquela interpretação, fazendo com que o seu cliente seja realmente um vencedor nessa demanda. Então, quando você pontua aonde está o problema, quando você identifica aonde está a necessidade de mudança daquele laudo, você mostra que você conhece do assunto, você estudou aquele assunto, mesmo não sendo médico, você tem a segurança de mostrar para o magistrado que existem pontos daquele laudo pericial que merecem ser alterados porque eles não se correspondem com os documentos médicos que você trouxe na ação. Vamos ver um exemplo aqui? Verificamos aqui, por exemplo, a data do início da doença, a DID. Às vezes o perito vai identificar a data do início da doença num período mais atual do que o que você necessita, do que você quer que seja feita essa aferição pelo magistrado, e até a documentação médica leva a considerar que aquele seu cliente já está doente há mais tempo. Então o que acontece? Quando você identifica no laudo pericial, por exemplo, que a data do início da doença para o perito, ele somente concluiu que a data do início da doença é a mesma data da realização do laudo, você consegue contestar trazendo essa documentação médica e mostrando para o juiz: olha, magistrado, eu tenho documentação de que o meu cliente ele está doente já desde antes do início dessa ação, desde o momento que eu entrei com o requerimento administrativo, ele já estava doente, ele já era segurado, ele já estava com o problema dele e só veio a agravar com o passar do tempo. Então, você conseguindo provar isso aí, com documentos médicos mais atualizados, você consegue refutar essa conclusão do perito, que está ali identificando para o juiz que a data de início da doença é a mesma da data da elaboração do laudo pericial.
Ali você já mata essa conclusão do perito e você já tem um ponto favorável ao seu cliente. A outra situação é quando ela é relacionada à data do início da incapacidade. Muitas das vezes os peritos eles relacionam a data do início da doença com a data do início da incapacidade. E quando o perito não tem documentos suficientes para fazer uma conclusão mais profunda daquela doença, para que dê direito àquele cliente seu ter o benefício concedido judicialmente, ele coloca que a DID é igual a DII na data do laudo, por ausência de documentação conclusiva, e ele também não te pede mais documentação médica para fazer um novo exame ou para te dar uma segunda oportunidade para que você tenha ali, naquele segundo momento, condição de trazer exames mais robustos e que o perito tenha melhor conclusão. Não, às vezes por falta de tempo mesmo, pelo volume de perícias ou por preguiça mesmo do perito, ele vai concluir rapidamente que a data do início da doença é a data do início da incapacidade e pronto, vai te colocar ali numa situação complicada que vai gerar prejuízo para o seu cliente. É aí a hora que o advogado tem que mostrar que não, a data do início da doença é diferente do início da incapacidade, são momentos diferentes. Aí você vai mostrar também pela documentação médica, muito direto, sem ficar enchendo linguiça, ficar mostrando, ficar tirando print do laudo, não precisa disso. Você tem que fazer uma coisa muito mais rápida, no máximo de 2 laudas, porque o juiz não vai ter tempo de ler isso aí. Quando ele pega uma petição que é muito bem fundamentada, de forma que ele tem ali, pontualmente dividida na petição, os pontos que estão controversos no laudo, e uma argumentação bem direcionada e com pedido de modificação daquele laudo, o que o juiz vai se sentir pressionado, vamos dizer assim, como se tivesse ali uma preclusão ali judicial para que ele já, de posse daquele pedido seu, ele determine ao perito que esclareça esse laudo, né, e traga novas conclusões relacionadas àquele exame.